Números 25. Israel parou em Sitim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe. Eles convidaram o povo para os sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e adorou seus deuses. Assim, quando Israel se juntou a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: pegue todos os cabeças do povo e enforque-os diante do Senhor diante do sol, e o furor da ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: que cada um de vocês mate seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe o midianita a seus irmãos à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto choravam diante da tenda da congregação. Quando Pinchas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da assembleia e pegou uma lança na mão. E ele entrou na tenda atrás do homem de Israel, e traspassou a ambos, o homem de Israel e a mulher, pelo ventre dela. Assim cessou a praga dos filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés e disse: Pinchas, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou de mim a minha cólera contra os filhos de Israel, porque zelou pelo meu zelo entre eles. Por isso não consumi os filhos de Israel no meu zelo. Portanto, diga, e eis que lhe dou minha aliança de paz. E ele e sua semente depois dele terão o convênio de um sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita que foi morto com o midianita era Zimri, filho de Saul, príncipe da família de Simeão. E o nome da falecida midianita era Cosbi, filha de Zur, chefe do povo da casa paterna entre os midianitas. O Senhor falou mais a Moisés: afligirás os midianitas e os ferirás. Pois eles te afligiram com seus enganos, com os quais eles te enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbi, filha do príncipe de Midian, sua irmã, que foi morta naquele dia. Números 26. Depois daquela ferida, o Senhor falou a Moisés e Eleazar, filho do sacerdote Arão, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos em Israel que podem ir para a guerra. Então Moisés e Eleazar, o sacerdote, falaram com eles nas planícies de Moabe, perto do Jordão, perto de Jericó, e disseram: contai o povo de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben em Enoque, da família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluite. De Chezon, família de Sherron, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram contados eram 43.730. E os filhos de Palu Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, e estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação que argumentaram contra Moisés e contra Arão na companhia de Coré, quando se rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu sua boca e os engoliu com Corá, quando a companhia morreu, quando o fogo consumiu 250 homens que serviram de alerta. Mas os filhos de Coré não morreram. Os filhos de Simeão por suas famílias, Nemuel, a família de Nemuel, de Jamin, da família Jamin, de Jaquim, da família de Jaquim, de Zeraj, a família dos Zeraquitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias de Simeão, 22.200. Os filhos de Gade segundo as suas gerações, Sefon, família dos Sefonitas, Hag da casa dos Agitas, Suni, uma família sunita. De Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Erites. De Arod, a família dos Arodites, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade,
segundo o seu número, 40.500. Os filhos de Judá, Erionã, mas Erionã morreram na terra de Canaã. E assim os filhos de Judá foram de acordo com suas famílias: Sela, família Elanscar, de Pérez, da família dos Perezitas, de Zerach, da família de Zerach. Os filhos de Fares foram Esrom, de quem a família de Esrom, de Amul, da família dos Amulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram contados, 76.500. Os filhos de Issacar por suas famílias: de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas. De Jazube, a família de Jazube, de Sinrom, da família dos Sinronitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon por suas famílias: de Sered, a família dos Sereditas, Ilom, a família de Elons, de Jaleel, da família dos Jaleelitas. Estas são as famílias de Zebulon, segundo os que foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram, de Maquir, da família de Maquir, e Maquir gerou Gileade, de Gileade, da família de Gileade. Estes são os filhos de Gileade, de Gezer, a família Gezer, de Eleque, a família dos Elequitas. E de Asiel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, da família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Mas Zelofiade, filho de Efer, não teve filhos, exceto filhas, e os nomes das filhas de Zelofeliada eram Maala, Noa, Oglarra, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés, e os que foram contados eram 52.700. Estes são os filhos de Efraim pelas suas famílias: de Chutela, a família dos Chuteleites, de Becher, família Becher, de Taan, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Utel, de Era, da família Eranita. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim por suas famílias: de Bela, a família de Belai, Ashel da família Shelite, de Airã, a família Airamita. De Sufam, uma família de Sufamitas, de Ufam, da família Ufa. E os filhos de Bel foram Ar e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan por suas famílias: de Um, família de Umitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias de acordo com os totais, eram 64.400. Os filhos de Esher por suas famílias: de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família Isvit, de Beria, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias foram Eber, de quem a família de Eber, de Malquiel, da família dos Malquelitas. E o nome da filha de Esher era Será. Estas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naftali por suas famílias: Jazeel, a família de Jazeel, de Goni, a família dos Gonitas. De Gezera, a família de Gezerovsi, de Shilem, a família de Shilem. Estas são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias, e os que foram contados eram 45.400. Estes são os números dos filhos de Israel, 600.730. E o Senhor falou a Moisés e disse: a eles a terra será dividida em herança de acordo com o número de nomes. Tu multiplicarás a sua herança para muitos e gradualmente diminuirás a sua herança, a cada um será dada a sua herança, conforme os que foram contados. No entanto, a terra será dividida por sorteio, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão.
por sorteio, sua herança será dividida entre as tribos de muitos e as tribos de poucos. E estes foram contados dos levitas pelas suas famílias, e Gerson, a família de Gerson, de Coate, a família de Corrate, de Merari, da família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi, e a família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Museus, a família dos Coreus. E Coate gerou Amram. E o nome da mulher de Amram era Joquebede, filha de Levi, que nasceu a Levi no Egito, e Amram deu à luz a Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estrangeiro perante o Senhor. E os que foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, ou estes não foram contados entre os filhos de Israel, porque não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que contaram os filhos de Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre eles não havia nenhum daqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, contaram quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Pois o Senhor disse a respeito deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Obrigado, fique com Deus.